Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma estratégia fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo, abordando um pouco do sistema em que a gente utiliza para a tomada de decisão, para conseguir se posicionar dentro dos ativos e aproveitar a maior parte da tendência na ponta compradora apenas, tá? Com uma carteira aí que pode ser composta até 10 ativos, ok? Então, já deixa aí claro o convite que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e é também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalizo.com.br vocês conseguem acompanhar em tempo real os resultados de todas as nossas carteiras, tá? E também aqui conferir nossas assinaturas, que está rolando aí também um baita de um cupom especial agora de carnaval aí para vocês poderem estar aproveitando e ter acesso a essas carteiras com relatórios de ponto de entrada, ponto de saída, saída parcial, manejo de risco, adição de lotes em operações que já estão em andamento, então a gente pode recomendar alguma ação que já está na carteira, mas que deu novo ponto de entrada, então encerrar a posição, é feito um acompanhamento diário com vídeos explicativos todos os dias após o fechamento do pregão, é enviado um vídeo atualizando o contexto gráfico das ações que estão na nossa carteira, não só do rastreador, mas também do swing trade. Então é feita essa atualização dia a dia, sempre quando tem algum ponto para atualizar durante o dia ali no pregão, como encerrar a posição, um alvo batido, sempre é avisado também em tempo real, tá? Então não perde a oportunidade, está rolando um baita cupom que a gente já vai ver e partir para o vídeo, que é o cupom CAPFOLIA com 40% off no pagamento à vista via boleto ou Pix e 30% off no cartão em até 12 vezes, beleza? Então não deixa de aproveitar esse baita cupom que está aproveitando, que está acontecendo, beleza? Dito isso, o ativo de hoje é Randon, tá? Rept 4. Lembrando que essa é uma análise, né? É uma carteira que a gente atua apenas na ponta compradora. Ela é feita um filtro qualitativo dos fundamentos da empresa, né, pelo nosso especialista aqui da casa também, e aí a partir desse filtro qualitativo, a gente passa a acompanhar esses ativos, né, que ficam no nosso radar, e dentro desses ativos que já foram selecionados ali, que têm bons fundamentos, a gente procura entrada técnica única e exclusiva, apenas usando o gráfico, para montar, para sair, né, para comprar e para finalizar a posição, apenas aí análise gráfica, mas eu gosto sempre de trazer aqui alguns pontos positivos também da empresa que a gente vai trazer no dia, exemplificando esse processo. Tá? Então, o ativo que eu trouxe hoje é a Randon, Rapt 4, e tem 3 pontos positivos da empresa que eu achei interessante compartilhar com vocês. Primeiro, é uma empresa líder de mercado em autopeças na América do Sul e semi-rebox no Brasil, tá? Então ela aí acaba chamando bastante atenção por ser uma das empresas que mais tem, que é mais consolidada no mercado em termos de resultados. Tá? O segundo ponto é a diversificação de portfólio, com diversas empresas no segmento automotivo e uma financeira também. E concluindo que as diversas empresas e negócios da companhia com características similares ou complementares acabam dando a possibilidade, né, aumentam a possibilidade de maior eficiência operacional e deixando a empresa mais robusta também, beleza? Então, tirando a parte aqui mais da qualidade da empresa em si e partindo agora para o gráfico, né, que é o que de fato realmente interessa, tá? Então, pessoal, o que vale lembrar é como fazer o processo de compra de uma posição de médio prazo, como aproveitar a parte da tendência e não ficar saindo em qualquer correção de curto prazo, porque né, o que costuma acontecer é a pessoa montar uma posição visando o médio prazo, e aí acontece uma correção, acaba de uma semana o ativo cai um pouco mais do que a volatilidade média do ativo e a pessoa fica assustada, sai da operação, quando na verdade a gente tem que entender que trabalhando no médio prazo existem correções de curto prazo que não interferem nessa tendência de médio prazo, muito pelo contrário. Às vezes uma correção ampla visando o médio prazo pode ser uma boa oportunidade para fazer uma nova realocação dentro daquele ativo, fazer uma nova adição de lotes, se for o caso, ou fazer uma saída parcial para controlar o risco, para conseguir aproveitar a maior parte dessa tendência. Então, entender que o mercado funciona em ondas, né? Ondas de alta e ondas de baixa, e ondas corretivas. Tem que entender até onde é uma correção, até onde deixa de ser uma correção, quando quebra o padrão de alta, tudo isso vocês recebem aí na palma da sua mão na recomendação dos produtos nossos aqui, ok? Então, trazendo um pouco desse contexto,
para dentro da análise aqui do ativo que eu achei interessante no dia de hoje, é RAPT4, tá? Então, facilmente a gente consegue olhar que a estrutura desse ativo é uma estrutura de alta, né? O papel que fez aqui uma boa movimentação de alta após o Covid, aí passou aqui por um processo corretivo, e medindo esse movimento dessa primeira movimentação forte aqui, olha, desse movimento direcional, a gente tem aqui, deixa eu só marcar para vocês, FIBO, tá? Então FIBO, e olhando na onde ela deixou o fundo aqui dessa região, eu marquei aqui, olha, para a gente mapear. Então esse é o processo que a gente faz para identificar, tá? E mapeando os pontos interessantes, qual que é a estrutura de alta, onde deve surgir novas oportunidades para montar uma posição, para visar ficar posicionado no médio prazo. Aí, tá? Então a gente percebe que o ativo fez um processo aqui de correção, corrigiu em 50% dessa pernada aqui de alta e acabou aqui entregando uma nova movimentação de alta e seguindo o processo. O que ele fez? Fez mais uma movimentação de alta, fez um processo de correção, então ele deixou aqui a formação de um fundo ascendente nessa região e agora ele está bem próximo desse fundo. Então, entendendo isso aqui como a formação de um novo fundo ascendente a favor da estrutura maior de alta que a gente já viu que o papel encontra-se, a região aqui dos 10,80 a 9,70, uma boa região para montar a posição em RAPT4, tá? Então toda essa região já está marcada aqui. Caso o ativo volte a testar essa região, que é uma zona de suporte, pode ser essa região aqui dos 10,50, quem sabe um pouco mais para baixo, onde eu já marquei aqui essas duas linhas pontilhadas aqui em azul, determinando como regiões também de suporte importante, tá? Então a gente pega para tirar o zoom do gráfico e nitidamente consegue ver que é uma zona de pressão aqui bem importante para o ativo, onde todas as vezes que ele testou essa região foram zonas importantes, seja ela de resistência ou de suporte, tá? Então funcionando aqui como suporte nessa ocasião, aqui tudo como resistência, né? Olha nessa região, depois logo à frente aqui na formação do fundo, também nessa mesma zona. Então a gente determina essa região como uma zona aqui importante de suporte e um pouco mais abaixo aqui também, tá? Que essa outra linha pontilhada que é uma zona aqui de bastante negociação, né? Onde o preço fica batendo cabeça aqui, olha, e costurando essa região e ela funciona como resistência, como suporte também. Então, caso o ativo que venha escorregar um pouco mais para baixo, a gente vê boa oportunidade de montar uma posição em RAPT4 próximo dessa zona aqui dos 10,50. Lembrando que utilizando aqui como forma de exemplo as operações que dão errado dentro desse modelo operacional nosso, dentro dessa carteira, os stops geralmente ficam ali na casa de 10% a 15%, lembrando que a operação não tem um stop fixo, tá? Até para a gente dar espaço e trabalhar essa posição, mas quando a gente entende que de fato deixou de ficar interessante, a gente encerra a posição, mas para isso é preciso confirmar um rompimento. Então, não só confirmar o rompimento de um suporte depois que a gente já está posicionado, mas sim ele confirmar, né? Então, é ele perder uma zona de suporte, fazer a confirmação com um pullback e depois um pivô a favor do rompimento. Aí sim gera aqui a validação para a gente encerrar uma possível posição que a gente montou, tá? Mas voltando aqui, né, o intuito era a gente mostrar quais são as regiões importantes. Então, já definido e mapeado essa região entre os 9,60 a 10,80, que é onde o ativo já deu uma oportunidade para montar a posição, o stop da posição, contabilizando aí esses 10 a 15% do preço aqui dessa região, onde a gente entende estar interessante para montar uma posição, 15% abaixo seria um stop mais ou menos só lá na região dos 9,9, né, dos R$ 9, aí um stop de 15%, mas a relação de risco-retorno a favor dessa movimentação e a estrutura de alta que o ativo está entregando é bem interessante. Se a gente pega então aqui a projeção dessa primeira movimentação aqui, olha, que foi essa movimentação de alta, isso aqui como uma correção projetado para cima, a gente tem o primeiro alvo lá nos 15,27. Tá? É claro que a gente tem uma região aqui de resistência que também deve ser levada em consideração nos 14,22, que é um pouquinho aqui para baixo, que é o topo ali principal, mas a gente tem um espaço aqui bem interessante para se trabalhar, buscando uma compra próximo dessa zona de suporte. Né? A gente tem essa possibilidade aqui a favor da tendência principal, por enquanto está se desenhando de alta, contra um stop média de 15%, ficaria aqui nessa região. Né? Então, uma zona, um interesse aqui, um
um risco de oportunidade, uma relação de risco-retorno bem interessante em Rapid 4. Caso o ativo volte aqui costurar essa zona dos 10,80, 10,15, eu acho bem interessante no reteste dessa zona aqui de suporte montar uma posição aí para tentar capturar a retomada de alta forte do papel no médio prazo, tá? Então, contabilizando nessa zona de suporte da região aqui dos 10,70 até esse primeiro nível de dificuldade que a gente identificou nos 14,22, já é um upside de 31,86. Então, basicamente, 2 para 1 o tamanho ali do risco em média que costumam dar os stops de 15% nas nossas operações. Claro, quando as operações são vencedoras, em média ali 50% a 70% de ganho. Tá? Então, aqui está mais um ativo com uma relação de risco-retorno bem agradável. Né? Então, a primeira dificuldade nos 14,22, ou seja, montando a posição nessa região dos 10,80 a 10,10, 9,90, tudo isso aqui é uma região como importante para montar uma posição e não se assustar, entendeu? É isso que faz a diferença, principalmente nas posições mais longas, né? Entender as estruturas, a tendência primária, secundária, para conseguir aproveitar e não só montar a posição, mas administrar aquela posição durante o médio prazo. Então, quando eu faço uma saída parcial, né, quando eu encerro a posição, quando eu sei que a tendência de médio prazo acabou, quando eu sei que é só uma correção, para mim não... Então, tudo isso implica e muda muito no resultado de médio prazo, que vocês conseguem também conferir no nosso site, que já é uma estratégia que vem performando super bem desde quando ela foi iniciada aí, lá em 2018, já tem um ganho acumulado de mais de 2.000%. Vocês conseguem acompanhar esses resultados em tempo real lá direto pelo nosso site também, entrando em contato com a equipe de suporte, tem a planilha, tem os dados, tem tudo para conseguir comprovar essa estratégia, a carteira para vocês também, beleza? E a playlist aqui, claro, do canal, só vocês pegarem os vídeos que a gente utiliza aqui, os ativos, para trazer um pouco desse contexto, compartilhar um pouco com vocês de como funciona essa estratégia e olhar os vídeos aqui dessa playlist e bater depois no gráfico, como foi feita a análise antes de acontecer no gráfico, se de fato aconteceu, como aconteceu, se bate ali os estudos e vocês mesmos tirarem aí a prova viva disso aqui, que funciona muito bem, como eu já trouxe aqui exemplos passados de ativos que a gente fez, montou essa estrutura aqui, trouxe para vocês, depois foram ativos que acabaram performando aí mais de 100%, como foi o caso de SAPRE 11, Caixa Seguridades, Ezetec, então bastante exemplos escolhido para trazer para vocês aqui de forma gratuita, que acabaram entregando aí bons resultados e está aqui nessa playlist, beleza? Então, imaginando pegar essa região, a gente tem um upside de 31%, como eu já mostrei, contra um risco inicial de 15%, tá? Então, é uma relação bem interessante, lembrando que saída parcial é quando você sai com 50% do total daquela posição, você faz uma saída parcial para tirar o risco da posição e com os outros 50% da posição você se mantém exposto ao mercado, mas já sem um risco ali operacional dentro daquela operação, e assim funciona o gerenciamento de risco. E aí depois pode ter nova adição de lote, ajuste de stop loss para você ir administrando essa posição, mas o que é interessante é entender essa estrutura. Tá? Então esse é um ponto interessante, repetindo por quê? Porque é uma zona aqui ó, onde ela já foi testada como uma base de suporte anteriormente. Né? Então a gente entende que aqui pode estar sendo a formação de um fundo ascendente para Rapid 4 poder estar dentro desse processo de alta, que é essa movimentação, essa correção e uma possível retomada de tendência de alta aí no médio prazo, com pivô de alta no semanal, no mensal, e ficar exposto para capturar essa oportunidade, tá? Só para mostrar para vocês, isso seria uma tendência primária, tá? Olha aqui a estrutura, entender a estrutura. A gente tem essa movimentação de alta, esse processo de correção, marcado aqui em 50% de toda essa perna. Então temos fundo ascendente, correto? Olha, fundo, movimento maior. Esse é um fundo. Expectativa desse movimento maior é que Rapid 4 venha aí rompendo os 14,22, ela vai acionar um pivô mais amplo, que é dessa tendência maior. Né? Deixa eu só marcar fora da perna ali para mostrar para vocês. Né? Essa perna maior. Só que a tendência aqui, olha, menor da estrutura é o que? Essa nova puxada. Deixa eu marcar em verde. Né? Teve essa nova puxada, olha. Em cima de onde ela marcou o fundo ascendente aqui principal. Então perceba esse contexto. É isso que a gente tem que entender. E esse processo aqui, olha, de nova correção.
E a possibilidade disso aqui ser a formação de um novo fundo ascendente, olha. Então, a estrutura aqui que ela está formando está mais com a expectativa que ela possa fazer essa movimentação para cima, acionando esse pivô de retomada menor e encaixar com a entrada aqui desse pivô maiorzão, né, que só é acionado no rompimento dos 14,22, que lembrando é até a possibilidade de um ponto para se fazer uma saída parcial, caso consiga de fato montar uma posição nessa região aqui, olha, desse fundo ascendente, pensar fazer uma saída parcial nesses 14,22, né? O que já daria um upside de 2 para 1, e aí com os outros 50% você conseguia aí ter espaço e um risco bem controlado para tentar ainda ficar exposto ao mercado para buscar esse alvo maior lá de 100%, que seria em 19,37. Beleza? Então esse foi mais um vídeo aqui do nosso quadro do rastreador de tendências. Eu queria entender se vocês conseguiram capturar, entender essa questão de olhar a estrutura do mercado e conseguir acompanhar as oportunidades apenas com os conteúdos que a gente traz aqui para ajudar a leitura de vocês no dia a dia, como controlar também uma operação de mais médio prazo, que não é só entrar de qualquer jeito numa operação, mas tem o pré e pós-trade, né, a administração dessa posição, que isso faz total diferença no médio prazo. Tá? Então eu gostaria de saber se vocês estão gostando desse conteúdo, até para a gente saber se continua ou não trazendo aqui para vocês. Beleza? Então, até a próxima.